Tarde. Vamos então dando continuidade ao nosso curso de mediunidade, módulo 5, e o assunto é obsessão, autoobsessão e terapia espiritual. Aula 3. Então vamos falar aqui agora os sintomas da obsessão, causas da obsessão, consequências das obsessões e prevenção das obsessões. Então, começando pelos sintomas da obsessão. Como a gente vai tratar com pessoas que a gente supõe que estejam obsidiadas, temos que prestar atenção no comportamento da pessoa. Então, as mudanças de comportamento. Teimosia excessiva, rebeldia, excitação frequente, agressividade, desequilíbrios emocionais, visíveis, vontade oscilante, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, completamente diferente, já deixa as pessoas assustadas. Suspeitas infundadas contra outras pessoas ou em situações, inquietação, ansiedade crescente, depressão, insônia, isolamento, estranho isolamento e outros comportamentos de exceção, não é? Raramente se instala de chofre, sem passar pelo estágio de obsessão simples, onde os sintomas não são atacados porque são muito leves. A pessoa não consegue, quem convive com a pessoa, quando a mudança de comportamento é muito leve, não percebe. Entretanto, muitos se afastam da fronteira do equilíbrio, passando da obsessão simples para a fascinação. Não passam pela obsessão mais agressiva. A pessoa passa a ficar fascinado por uma ideia dada por alguns espíritos desencarnados, dizendo que ela é maravilhosa, que ela sabe tudo, que ela é um líder, que ela pode dirigir grupos. Então, a pessoa fascinada, ela fica fascinada por ela mesma e pelo espírito que está obsidiando. São pessoas que criam novas religiões, criam novos grupos filosóficos. Então, esse tipo de fascinação acontece muito em religião, em facções religiosas, que a pessoa se afasta do grupo maior, criando uma nova vertente. E nós temos até alguns exemplos no movimento espírita, né? André Luiz nos diz que pessoas iradas pelo hábito de se encolerizarem viciam os centros fundamentais, os centros nervosos, porque elas se transformam em outras pessoas de uma forma diferenciada. Também as fobias, as melancolias, as depressões, desânimo, são resultantes da pressão indutora obsessiva, nos levando ao vício mental decorrente de bombardeios de ideoplastias do obsessor. Então, nós vimos anteriormente que a pessoa pode passar da obsessão simples para a fascinação e a subjugação. Não é necessário passar pela obsessão mais violenta, da pessoa que fica altamente obsidiada pela agressividade, ou pelo desânimo, ou pela depressão, não é? A maioria dos casos, quando ocorre na casa espírita, quando chega na casa espírita, a maioria dos casos já tentaram outros recursos, inclusive recursos médicos. Então, a família ouve alguém dizer, vai, leva no centro, talvez resolva, quando a pessoa já está de uma maneira muito doente. Então, a família, às vezes a pessoa não tem consciência, mas a família, às vezes, tem consciência do desequilíbrio, quando os sintomas são muito pronunciados. Fobias inexplicáveis, inquietação, agressividade, angústias difíceis de entender. É muito diáfana, tênue a linha divisória entre a saúde e o desequilíbrio. Todos nós sabemos disso. Todos nós já passamos por isso, não é? Muitos de nós transitamos ocasionalmente de um lado para outro, nessa fronteira vibratória entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Às vezes, uma notícia ruim pode nos desequilibrar por um dia, por uma semana inteira. Por isso que vigiai e orai, Jesus sempre nos ensinou. Vigiai e orai, porque nós estamos sempre tendo tentados. Nenhum de nós está livre
de um obsessor se aproximar de nós. Nenhum. Só Jesus realmente era completamente livre de ser obsidiado. Então, entramos e saímos de vez em quando do campo da obsessão, às vezes sem darmos conta disso. E podemos ler para isso Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda. Vamos agora a falar das causas da obsessão. Pensamento de vingança contínuo, lei de causa e efeito, porque esse comprometimento kármico vem do que fizemos no passado, do nosso comportamento em outras vidas. Então, geralmente, temos espíritos que conviveram conosco e nós erramos muito no passado, nós sabemos disso, espíritos que não nos perdoaram, que nós reencarnamos, eles provavelmente não conseguiram reencarnar, eles nos encontram nessa vida, ficam perto do nosso convívio e nessa proximidade eles buscam se vingar do passado, nos criando problemas no trabalho, na família, nos pensamentos. Se nós temos um pensamento fraco, eles vão procurar que nós pensemos sobre o pior de nós, diminuindo a nossa autoestima, não é? Atrapalhando o nosso relacionamento afetivo, nossas amizades. Então, a vingança é uma das principais causas da obsessão. Prestem bem atenção nisso. Desejo de fazer o mal. Ninguém persegue ninguém por acaso. Ninguém vai nos fazer o mal sem que Deus permita. Se alguém nos faz o mal, é que nós temos um comprometimento com essa pessoa desta vida e a maioria das vezes do passado. Então, se algum espírito nos deseja o mal, temos que sempre orar por eles. Então, a oração é a nossa defesa. Também causas da obsessão, casos mais comuns, hábitos negativos, sexolatria, pessoas viciadas em sexo, pessoas que comem exageradamente a gula, pessoas que fazem da comida como se fosse um calmante, não é? Jogos de violência, comportamentos violentos, exageros no comportamento, até de maneira de falar com as pessoas, orgulho e vaidade exagerada, pessoas se julgar melhor do que as pessoas mais pobres, se achar melhor do que as pessoas mais ignorantes. Também isso é um hábito negativo e que atrai muita obsessão. Vícios de todo tipo, jogo, bebida, droga, né? Pessimismo. Tem gente que nunca está satisfeito na vida. Acorda de manhã de mau humor, sai de casa para trabalhar de mau humor, reclama de tudo, vê defeitos nos outros que as pessoas às vezes nem têm, ou se tem, não é hora da gente falar. Agride verbalmente as pessoas. A inveja de quem tem mais dinheiro, quem tem melhor carro, melhor casa, melhor casamento. A inveja também é uma causa grave das obsessões, porque o seu obsessor vai te fazer ficar cada vez mais invejoso. Amargura, ciúme exagerado. Aliás, o ciúme em geral é uma causa séria da obsessão. A pessoa que tem ciúme da vida alheia, do comportamento alheio, da posição social e política do outro, é sempre uma causa de obsessão grave. Consequências das obsessões. Normalmente, as nossas doenças físicas vêm da nossa mente, vêm do perispírito. As nossas doenças físicas, a ciência já está chegando nisso muito rapidamente. As doenças físicas são consequências dos nossos problemas mentais, dos nossos problemas espirituais. Desencarnes prematuros, pessoas que são obsidiadas, que buscam suicídio, né? Ou que adoecem gravemente por falta de amor próprio, por achar que não vai ter cura, que não buscam a solução, que não buscam a cura, que não buscam remédios, que não buscam tratamento. Doenças mentais, nos hospitais psiquiátricos, eu li recentemente que 99%
das pessoas que adentram os hospitais psiquiátricos são pessoas que têm doenças espirituais, não é? São pessoas que têm comprometimentos espirituais. Então, as doenças mentais são causas diretas, são consequências diretas das obsessões. O suicídio, que nós já falamos, o obsessor leva a pessoa ao suicídio. Se ele insistir, ele vai insistindo, vai falando, vai levando, vai fazendo a pessoa pensar em sair da vida, que a vida dele não dá certo, que ele não é ninguém, que deu tudo errado, que ele não tem motivo para viver. Então, o suicídio é 100% causado pela obsessão. Acidentes causados pelas obsessões, nos sentimos desequilibrados, pegamos o carro, saímos dirigindo em desequilíbrio, sem atenção, acidentamos a nós mesmos, não é? Os vícios em geral, não é? Álcool, droga, sexo, excesso de alimentação, fazendo da comida um calmante que não é, não é? Quanto menos a pessoa come, mais saúde tem, já está provado isso, né? Depressões, a depressão sempre é uma consequência de uma obsessão, que a pessoa não se deprime de uma hora para outra, ela vai deprimindo lentamente, às vezes a família não percebe, ela vai se isolando, ficando no quarto, ficando direto no computador, ou ficando direto num canto da casa, deixando de conversar, de dialogar, não é? Não consegue mais trabalhar. Então, a depressão também é uma consequência séria da obsessão. Se nós temos família, temos filhos, temos dependentes, prestar sempre atenção quando começa uma depressão na pessoa, que pode levar ao suicídio. O desemprego é uma consequência, não só uma consequência da obsessão, é que a pessoa também perde, às vezes, a vontade de procurar trabalho, se desinteressa de procurar trabalho. Uma pessoa que está bem, está desempregada, ela está sempre em atividade, sempre fazendo uma outra coisa, buscando uma solução, procurando um outro tipo de atividade, distribuindo currículo, porque a pessoa equilibrada, normal, entre aspas, está sempre procurando o que fazer. A pessoa que não faz absolutamente nada está doente, não é? Corrupção. A corrupção é um comportamento degenerado de uma pessoa que tem contas a prestar à sociedade, seja numa instituição, seja na política, seja numa empresa. A corrupção sempre tem um componente sério de obsessão, de um espírito que quer destruir aquela pessoa que está num cargo de poder. E assim, esses comportamentos desequilibrados são sempre consequência da obsessão. Como é a prevenção das obsessões, então? Temos a profilaxia, que é o que se faz para se manter a mente equilibrada, a mente em bom estado, a mente afastada das obsessões. É o conjunto de medidas preventivas que evitam o aparecimento das doenças, sejam físicas ou mentais ou espirituais. Primeiro, o evangelho. O evangelho quer dizer oração. A pessoa tem que estar sempre em estado de oração. E eu li recentemente no livro espírita que o seu comportamento equilibrado já é uma oração, porque você já é um exemplo para o outro. Se as pessoas olham para você e veem você fazendo sempre o bem, sempre ajudando, ou sempre falando bem, sempre elogiando as pessoas, elas vão ver que você é uma pessoa do bem. E nada melhor do que o evangelho, que é o nosso melhor roteiro que Jesus deixou, para que a gente aprenda a ter sempre pensamentos positivos. A pessoa que acorda de manhã com um sorriso, ou acorda com uma ideia nova na cabeça, ou levanta e vai a trabalhar, é uma pessoa que está afastada das obsessões. A prática do bem, a caridade, todo mundo já sabe o que eu vou dizer. Não é só dinheiro, não é só cesta básica, não é só comida. A prática do bem, principalmente, é um comportamento de amor para com o outro. É um comportamento de você perguntar como a pessoa vai, se ela está bem, se ela está com algum problema. É ouvir uma queixa e você, quando ouvir uma queixa, falar boas palavras, aconselhar a pessoa a ter bons pensamentos. Isso é uma prática do bem maior do que dinheiro, maior do que a caridade. No Espiritismo, nós temos aqui o atendimento fraterno,
que todo centro espírita kardecista tem, e nesse atendimento fraterno, a pessoa que está fazendo o atendimento encontra 2 tarefeiros da casa para ouvir um problema, para dar um conselho, uma orientação. Então, a prática do bem é espiritual, principalmente, não é? Então, e em último lugar, o esforço do autoaperfeiçoamento. Como Santo Agostinho já dizia, toda noite, antes de deitar, antes de dormir, antes de pegar no sono, vamos pensar o que fizemos durante o dia, o que foi certo, o que foi errado, e o erro que a gente fez naquele dia, tentar não fazer no dia seguinte. Ter cuidado com a maledicência, com a crítica excessiva, né? com as palavras agressivas. Então, depositar fé em Deus, acreditar que Deus nos olha a cada um de nós. Existe, podem acreditar, um fio de luz que começa em Jesus e termina em cada um de nós, na nossa alma, no nosso chakra coronário. Jesus está preocupado com cada um de nós aqui na Terra. Ele tem 30 bilhões de preocupações, porque ele confia no nosso trabalho na Terra. Ele nos deu a oportunidade de encarnar para que nós possamos ser ajudantes dele, para que possamos ajudar a distribuir o bem, distribuir o amor, a caridade, a atenção, pelo menos com o nosso comportamento, pelo menos. Fé no futuro. Graças a Deus, nós espíritas acreditamos na reencarnação. Isso nos dá realmente um upgrade em outras pessoas que não acreditam na reencarnação. A fé no futuro é a fé que amanhã vai ser sempre melhor do que hoje. Semana que vem vai ser uma semana melhor do que essa. O ano que vem vai ser um ano melhor do que esse. O próximo emprego vai ser melhor que o anterior. Tudo isso a gente tem que acreditar sempre. Que nossos filhos vão crescer saudáveis, não é? Que se estamos doentes hoje, amanhã não estaremos. Essa ansiedade boa de olhar para o futuro é realmente um remédio contra a obsessão, não é? E as vicissitudes que todos nós temos, como fica? Vicissitudes têm que ser aceitas sem murmurar. Tudo passa. Chico Xavier, uma vez estava muito deprimido, sentado na mesa, porque uma irmã estava muito doente. Emmanuel chegou perto dele, pegou a caneta que sempre escrevia junto com ele, escreveu no papel em branco, tudo passa. Aí Chico respirou fundo e continuou a viver, porque ele viveu até 92 anos. Então, as vicissitudes têm que ser aceitas sem murmurar, principalmente porque tudo passa, não é? Tudo que é ruim passa, amanhã é melhor, então podemos esperar sempre o amanhã. E agora, o sentimento de caridade e amor ao próximo é o nosso comportamento evangélico em todos os dias. A gente tem que ter um comportamento evangélico com a nossa empregada, com a nossa faxineira, com o nosso chefe, com o político que nós elegemos, um sentimento com o nosso vizinho, que acende a luz e põe a música bem alta, não é? Com aquele vizinho que não te cumprimenta, com o porteiro do prédio, com as pessoas que te agridem no trânsito, não é? A gente não pode reagir no trânsito quando alguém grita ou te ofende. Se você reagir, como é que você vai ficar com o seu espiritismo, com o seu evangelismo, não é? Então, nosso comportamento tem que ser de amor e caridade ao próximo. E, finalizando, o Homem do Bem é uma página, não é? Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu aconselho a vocês que leem, é uma página que Jesus nos deixou, que o Kardec nos deixou, para que a gente possa ter um roteiro de comportamento para o bem. Não alimentar ódio, nem rancor, nem vingança. Evitar ter mágoa das pessoas. Ah, fulano me magoou muito há uns anos atrás no trabalho, eu não consigo aceitá-lo. Vamos tentar perdoar um amigo, perdoar o colega, perdoar o ex-colega. Vamos tentar pensar o melhor. Quem sabe ele não estava nos melhores dias, quando ele me agrediu. Se você alimentar o ódio e a vingança e a mágoa, você vai adoecer. A doença vem do ódio, do rancor, da mágoa, desejo de vingança. Quem tem a mente sadia, tem o corpo sadio, certamente. Estudar nossos próprios defeitos,
trabalhar incessantemente, perceber quando você tem inveja de alguém, ciúme de alguém, raiva de alguém, ou quando você olha sem amor para as pessoas na rua. Quando você está andando na rua, procure imaginar que você está andando no meio da sua família, que realmente é sua família, não é? Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês sobre a obsessão. Obrigada.